abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Mas vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. Tá? E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. Tá? E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o ganhador. Tá? Eu me recolhi, a transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, 8 de janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Tá? Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abrir embaixo do braço. E agora, contribuíram pela minha não elegibilidade, ou seja, estou inelegível a partir de agora, né? Basicamente, a partir de agora, eu peço que essas pessoas, por questão de coerência, procurem o atual presidente da República, Lula, que marcou, né, uma reunião com o Foro de São Paulo. Eu não sei se todos estão presentes, mas que vão brindar com Ortega, da Nicarágua, que prendeu todos os seus opositores, que prendeu padres, né, que expulsou freiras e persegue de forma brutal o seu povo. Então vamos brindar lá a Ortega, dada a grande vitória no dia de hoje. Procurem também Díaz-Canel, de Cuba, que está previsto aqui no Brasil, não sei se veio, mas foi convidado pelo atual mandatário, que essas pessoas, né, vão aí brindar com o Díaz-Canel. Afinal de contas, Cuba é uma democracia, segundo eles. Também com Maduro. Eu, como presidente, estive em Roraima, vendo lá a chegada dos venezuelanos, em média 600 por dia. Pessoas que há anos fogem da miséria, da violência, da morte e da ditadura praticada lá atrás por Chávez e depois por Maduro. Vão se confraternizar com Maduro. É esse exemplo de democracia que as pessoas levaram, né, ao dia de hoje. E uma coisa muito importante, que eu não quero criticar a imprensa, mas a imprensa não tomou conhecimento do inquérito que foi aberto a mando da senhora Rosa Weber, então presidente do TSE, nos primeiros dias de novembro de 2018. E eu fui julgado pela reunião com os embaixadores e por ter comentado esse decreto. Lamentavelmente, nossa imprensa não se preocupou em tomar conhecimento que decreto é esse. Decreto não, inquérito. E deixar bem claro, o inquérito não foi concluído ainda. Então eu fui julgado por um inquérito que está há 5 anos para apurar possíveis irregularidades na eleição de 2018. Por que está fechado até hoje? Por que esse inquérito não foi concluído até hoje? Eu não posso ser julgado por algo que ainda não existe. As eleições de 2018 foram seguras ou não? Por que esse inquérito não foi concluído pela Polícia Federal, que era um inquérito sem classificação sigilosa? Também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Qual a minha participação nesses atos? Quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros. No inquérito inicial, lá atrás, que foi impetrado pelo PDT, na figura de Carlos Lupe, atualmente ele é também ministro de Lula, e me acusou do quê? De lutar pelo voto impresso. Só que Carlos Lupe, há aproximadamente 2 anos, deu uma declaração dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a corrupção não, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa, dizendo o quê? Sem eleições auditáveis, sem voto impresso, a corrupção não, a fraude impera. Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou.
Quando me acusa de querer transparência nas eleições, no caso do voto impresso, deixe bem claro. Em 2017, Fernando Mitre, que estava na Band, e perguntou qual o projeto que você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu. Eu falei, o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto. E depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei, como existe hoje no Paraguai. Qual país do mundo adota isso? Eu fui condenado no dia de hoje, por um direito meu de parlamentar lá atrás, defender os projetos que porventura tenha apresentado. Mais ainda, em 99, Zé Dirceu apresentou um projeto de lei nessa mesma linha, nessa mesma direção, e pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa de José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. Isso é crime, abuso de poder político, por defender algo que sempre defendi enquanto parlamentar. Isso, curiosamente, né, para não querer encher a bola do Zé Dirceu, tão logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas seções do Brasil, ou muitas, tinham o voto impresso. O PT começou a se desinteressar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Fórum de São Paulo, talvez esteja aqui em Brasília hoje, né, onde o Ortega prendeu todos os seus opositores. Lá na Nicarágua não precisa ter mais eleição, por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação, abuso, atos antidemocráticos. Soa alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos. Qual foi o ato antidemocrático dela? Segundo o pessoal que voltou ao poder, né, quando a Janine ela não disputou a eleição, mas a oposição ganhou, porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho de uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado numa ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá, lá no TSE, continuar o mandato do Lula. Afinal de contas, ele é um grande democrata. Um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência. E um massacre em cima de mim, por parte de alguns setores da sociedade, e também um Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim hoje se gabam que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição
a contragosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido. Não queria que ninguém trabalhasse por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, né? Espero. Continua gravando Central. Há pouco tempo, veio uma facada na barriga e hoje veio uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Não tenho adjetivo para responder. Abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do PSDB contra essa chapa. Ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, como por exemplo, Caixa 2 e depoimentos delatórios para a questão da Lava Jato, tá, não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou-se a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, né, foi o quê? Mesmo com pandemia, com uma guerra, uma crise hídrica em 21, entregamos o Brasil com os números melhores do que recebi em 2019. Tanta coisa feita pelo nosso governo, respeitando a todos. Inclusive, vocês nunca viram uma só proposta minha para censurar a imprensa. E hoje temos a proposta lá dentro do parlamento e gente de outro poder vai lá o tempo todo para tentar aprovar essa proposta. E, pasmem, busque a minha medida provisória, a última que foi devolvida pelo Senado Federal, onde eu falava sobre liberdade de expressão. Copiei dispositivos da Constituição, copiei artigos da Constituição numa medida provisória. E é risível, foi devolvida. O que eu sempre exigi? O cumprimento da Constituição. Você combate a desinformação, sei lá o que for, fake news, com mais liberdade e não com censura. Quem é que vai censurar? Só vemos páginas da direita censurada. Agora, em cima da Jovem Pan, quem eles não gostam, censuram. Pressionam os donos de jornais para demitir aquele profissional. Isso não é democracia, não existe democracia sem liberdade de expressão. Volto no inquérito de 2018. A imprensa, veja, são 4 páginas que interessam. Se bem que depois que eu divulguei, passou a ter uma classificação sigilosa. Mas, repito, fui condenado em cima de um decreto que não foi concluído ainda pela Polícia Federal. 8 de janeiro também não foi concluído ainda. Estamos cada vez mais vendo coisas que aconteceram de 8 de janeiro que bem demonstra que não foi de gente dito da direita e nem do acampamento, como mesmo disse o senhor José Múcio, ministro da Defesa, onde ele diz que não houve uma figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o quebra-quebra. Olha o que aconteceu sobre 12 de dezembro, onde tivemos aquele quebra-quebra lá na região da sede da Polícia Federal, com requerimento para pedir os nomes de quem estava sendo hospedado em hotéis de Brasília. Porque de lá, segundo depoimento de um coronel da Polícia Militar do DF, aquela trama de dezembro foi feita em hotéis. E a comissão rejeitou buscar o nome de quem estava hospedado naqueles hotéis em Brasília. Parabéns à TV CNN, tá, que mostrou as imagens lá do general G. Dias, lá se confraternizando praticamente com os invasores, que mostrou a imagem de um colega de vocês, né, que eu respeito, mas que estava lá dentro, da Reuters, tirando fotografia armada. Um cara chutando uma parede, né, uma porta já estava aberta. Depois vai ver se a imagem ficou bonita. Quando saiu a primeira imagem lá atrás, daquele magrinho lá, derrubando o relógio com a camisa, com a minha estampa, o pessoal bateu palma, ó, pegamos o cara. Agora estamos vendo que foi realmente uma grande, pelo que tudo indica, uma grande armação, tudo aquilo lá. Então acho que o Brasil fica de luto, alguém vai soltar fogos, obviamente, né? Vai entrar em campo para ganhar quase que por WO em 26,
Mas isso não é democracia. Democracia sem contraditório não existe. Você vai recorrer? Olha, é questão de recurso, não. Eu vou conversar com os advogados, o placar parece estar 4-1 até agora, deve fechar em 6-1 ou 5-2. Eu vou ver o que o advogado tem a dizer sobre isso. O meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Olha, o que acontece? Eleições. Estava aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingos Sávio, o presidente, e a gente vai continuar trabalhando. Não estou morto, a gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim, ela existia, mas não tinha forma. Ela começou a ganhar materialidade. Hoje, o pessoal sabe o que é o Supremo, o que é o Congresso, o que é o Poder Executivo, o que é o TCU, o que é o STJ. Sabe discutir eleições, sabe o que é Bolsa de Valores, né? Sabe o que é respeito, sabe o que é o legítimo direito à defesa, começa a cada vez mais entender o que é a propriedade privada, que esse governo aqui cada vez mais vem tomando medidas para suprimi-la, tá? Sabe o que é essa reforma tributária, que entre outras coisas ali, querem botar no meio dela o imposto sobre, uma taxação sobre herança. Querem agora que lá dentro crie um imposto seletivo, onde os petralhas vão decidir o que é bom ou não para a sua saúde, né? E vão taxar ou não refrigerante e outras coisas que tem açúcar. Também a questão do meio ambiente, a petralhada agora, o que eles acham que é bom para o mundo, quem diria, né? Um mundinho desses caras aí vai ser taxado também, como com toda certeza a carne bovina, tendo em vista aí os gases desses animais que soltam aí no campo. Ou seja, comigo tivemos diminuição de carga tributária, mais de 4 mil produtos reduzir em 1/3 o IPI, muita coisa importada, zeramos a taxa de importação, tá? Outras coisas, diminuímos também os impostos do Brasil, como nós zeramos impostos federais do gás de cozinha, do diesel, do álcool e da gasolina, juntamente com o parlamento brasileiro, e mês a mês nós passamos a arrecadar mais. Ou seja, demonstramos que a curva de Laffer tinha ficado lá para trás. E com uma equipe competente de ministros, de orgulhar a grande maioria dos brasileiros, nós vencemos desafios e obstáculos. Compare os meus 23 ministros com esses 37 que está aí. Quantidade não é qualidade. É uma vergonha a grande parte desses ministros que estão ocupando aí a esplanada em Brasília para não fazer nada, a não ser nos envergonhar com as suas ações. Bem como o próprio Lula nos envergonha o tempo todo, cada vez que sai do Brasil. O problema não é quando ele sai, é quando ele volta para cá. Eu sou o cabo eleitoral de luxo. Se os meus colegas parlamentares concordar, eu sou o cabo eleitoral de luxo. Tá? Não vamos desistir do Brasil. Afinal de contas, eu tenho uma filha de 12 anos que pretende, né, continuar nesse Brasil. Eu tenho uma tremenda responsabilidade, juntamente com a senhora Michele, tê-la colocada no mundo. O senhor teme ser preso? Voltamos para Nicarágua? Preso por quê? Dá preso, aponte o motivo. Por favor, aponte o motivo. Só falta isso. Se bem que tem uns 300 presos de forma injusta no Brasil atualmente. Já teve, questão de 2 meses, foi um homem de uns 40 e poucos anos de idade conversando comigo lá no meu condomínio, falou que estava tomando conta dos seus filhos sozinho. Eu perguntei, ficou viúvo? Não, minha esposa está presa. E assim são muita gente, mais de 99%, presa sem o devido processo legal. Então a prisão só se for um abuso. Como é um abuso, no meu entender, os meus 3 agentes na questão da vacina. Não cabe prisão preventiva ou provisória por aquilo, mesmo eles sendo culpados. E olha, o MP foi contra a prisão, o MP foi contra a busca e apreensão na minha casa. Tem que ver o constrangimento da maioria dos policiais federais na minha casa. Pois não, né? Está em casa? Vai entrar. O que posso colaborar? Viemos atrás de cartão de vacina. Não foram atrás do cartão de vacina, foram atrás do meu telefone. É aquela história de joga a rede. Se jogar a rede em cima do telefone de vocês, pode aparecer muita coisa que eu não quero que apareça. Tá? Agora, qual crime eu cometi? Eu nunca tomei vacina.
Porque eu li a bula, é só isso. Só isso, mais nada. Tá? Deve tomar ou não deve, é problema de vocês. Eu comprei mais de 500 milhões de doses de vacina. E foi, acredite, o Conselho Tutelar teve na minha casa semana passada, não estava em casa, para ver se a minha filha havia tomado a vacina ou não. Ué, não tem mais liberdade no Brasil? Alguém leu a bula? Os efeitos colaterais possíveis para criança de 5 a 11 anos? Leiam. Leiam a bula e decidam que deve tomar ou não. Eu achava, e acho ainda, né? Pelo que eu li, recomendo a vocês que leiam o livro Invasão Silenciosa, um livro de uma médica americana, que estava lá com a equipe do Fauci. E vacina, quando se fala em vacina, ele é negacionista. Voltou a negar a vacina. Não vou entrar no mérito. Quando se fala em urna, ele não é democrata. Na reunião com embaixadores, eu perguntei, alguém adota esse tipo de eleições lá no seu país? Ninguém adotava, só nós. Será que só nós estamos certos? Ninguém quer duvidar, ninguém quer falar que houve fraude. Nós queremos cada vez mais transparência. É a certeza para a população de que para quem está votando, o voto está indo. Bolsonaro, Zema ou Tarcísio? Zema ou Tarcísio, se o senhor tivesse que escolher? Por enquanto ainda Johnny Bravo. Sabe quem é o Johnny Bravo? Você está olhando para ele aí. JB. O senhor acredita que o senhor possa reverter então essa questão da inelegibilidade? Bala de prata para 2025. Eu não sabia que o homem era curioso. Sei que, com todo respeito, as mulheres são curiosas, né? Eu não sabia que o homem era curioso também. Você vai continuar curioso, tá? Não, mas eu estou falando. O senhor acredita então na reversão da sua inelegibilidade? Oi? O senhor acredita na reversão da sua inelegibilidade? Olha, o que eu tenho certeza e convicção, tá? Julgamento político. Esses que me condenaram deveriam procurar o Lula agora, procurar ali o nosso querido Daniel Ortega, né? Dias Canel de Cuba, Ortega da Nicarágua, procurar o Maduro e brindar. Parece que foi escolhido um dia, né, onde se comemora o Foro de São Paulo. Você sabe como nasceu o Foro de São Paulo? Em 90. Sabe quem fundou? Vou passar só 3. Foro de São Paulo: Lula, Fidel Castro e Farc da Colômbia. Você sabe quem está preso na Espanha por narcotráfico? Um general da Venezuela, que já fez uma delação premiada. Eu lamento, eu queria ver a imprensa mais ativa, uma imprensa investigativa. Eu tive acesso e parte da delação premiada lá do general venezuelano que está na Espanha, que o americano quer levá-lo para lá. Se levar para lá, cai a casa da esquerda no mundo todo. Vejam o inquérito de 2018. Ninguém está duvidando do processo eleitoral. Eu quero que você da imprensa leiam 4 páginas do inquérito que está aberto ainda de 2018. Quando fizeram, por exemplo, a perícia no documento golpista, né, apelidado aí, na casa do Anderson Torres, só encontraram a digital do delegado da PF e do agente. Cadê a minha digital lá? Agora vamos pegar o Bolsonaro. Nem do Torre tinha. E outra, golpe com papel, golpe com Estado de Defesa, golpe com respaldo na Constituição. É assim que está sendo as acusações. Agora vamos pegar o cara. Tem lá um ex-militar, porque ele foi expulso no início do século, um tal de Ailton, né? Que está preso no Rio porque mandou uma mensagem para o Cid. Uma mensagem maluca. Vamos mobilizar tantos mil homens por aí. Ele não tem liderança nenhuma, tanto é que veio o candidato a várias vezes e não conseguiu nada. E tem um áudio meu para ele dizendo: eu nem posso falar teu número, boa sorte no Rio de Janeiro. Era candidato. Você é meu 02, o Ernegão meu 01. Pronto, é o 02 revolucionário, golpista, lá do Rio de Janeiro. Quem nas mídias sociais, olha o caso dos empresários. Por que em cima dos 8 empresários? Para pegar o Luciano Hang, que tinha mais de 20 milhões de interação por mês, para tirar um cabo eleitoral meu. Olha a cassação do prefeito lá de Santa Catarina, Brusque. Qual a acusação? O Luciano Hang, na frente dele, falou para seus funcionários: não vote no PT. E ele foi eleito com mais de 60% dos votos. Cassaram o mandato dele. Olha o motivo da cassação do Francisquini no Paraná, 400 mil votos. Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018. E ele falou que
Ó, tá muita gente aqui reclamando que vai apertar 13 e aparece, vai apertar 17 e aparece 13. Olha a cassação do Dallagnol. Eu não tenho amizade com o Dallagnol, nunca conversei com ele. Tá? O motivo da cassação dele, nem eu respondi a PAD. Resolveram cassar o mandato dele. Quantos outros virão? Comigo, por enquanto, é apenas aí direitos políticos, né? Não sei se teremos uma nova medida de força. Tudo pode acontecer. Tá? Seria mais um exagero. Vi hoje ali, rapidamente, a matéria da Veja sobre a senhora Lindora, vice-procuradora-geral da República, reclamando das ações do senhor Alexandre de Moraes. Poxa, será que ela está certa? Parece que sim. Ninguém pode ser o dono da verdade no Brasil, mesmo que seja no Supremo Tribunal Federal. Não pode ter um poder maior do que o outro. E o que nós estamos assistindo é basicamente um poder judiciário, através de uma pessoa, tomando as medidas de acordo com a sua cabeça. É isso que nós queremos para o Brasil. Lamento que eu sei que o senhor Alexandre de Moraes reclama de pessoas das mídias sociais que falam barbaridade sobre ele, sobre a família dele. Eu duvido que seja 10% do que eu sofro. E não é assim que se procede. Prendendo e mantendo presas as pessoas, né? Eu, quando me sinto extremamente ofendido, eu vou porque a lei me garante, né? Processo, injúria, calúnia, difamação e toca o barco. O remédio para você combater desinformação, seja lá o que for, é mais liberdade. Quem é que vai dizer que vocês publicaram aí é fake news ou não é? Nem existe no nosso arcabouço jurídico a figura de fake news. E tem gente sendo presa, condenada, expulsa, contas bloqueadas, páginas desmonetizadas por causa disso. Ninguém pode se arvorar aqui como dono da democracia. Tudo que eu fizer, não interessa como, mesmo passando por cima da Constituição, é para um bem maior, ou para evitar o mal. Isso não pode acontecer. Qual o próximo passo, presidente? O senhor vai fazer sem sair para o aeroporto. Com todo respeito a você. Não, vou conversar com os advogados aí. A vida continua, tá? Viemos aqui num momento bastante difícil. Despedida do senhor Alice Paulinelli. Tá? Um dia que passou para ser emblemático para mim, como foi o meia-dúzia de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente. Hoje levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou uma apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Ok?